No episódio anterior, falamos da nação Cariri, da Floresta Nacional do Araripe, elementos de fauna e flora, além dos caminhos das águas. Conheceremos neste episódio as tradições locais, o ciclo do couro e o soldadinho do Araripe. Quando a gente observa essa questão da tradição popular, a gente identifica também que dentro desse processo nós vamos ter as tradições locais, entre elas, por exemplo, as dos irmãos Anicetes, o grupo de banda Cabaçal, que é bem tradicional aqui da região do Cariri, mais especificamente da cidade do Crato, com mais de 203 anos de existência. Vale ressaltar que já está na 5ª geração. O primeiro irmão Aniceto é descendente direto dos índios cariris, então a gente observa aí essa identidade cultural, desde a identidade indígena e que vai passando gerações até o presente momento, que ainda está viva. E temos também a trupe Carroça de Mamolém, que está nesse processo, entre 3ª e 4ª geração, que também tem um trabalho importantíssimo no processo de orientação, de educação ambiental, de poesia, de cordel, entre outros elementos, inclusive de trabalhar com teatro de rua, para sensibilizar e trazer momentos divertidos e de formação para a comunidade, Quando a gente sai desse rol do que é a tradição popular, do que é a cultura e da importância da mesma para a região do Cariri, a gente também desemboca em outros elementos que são importantes dentro da região do Cariri, por exemplo, como o ciclo do couro. Quando a gente fala do ciclo do couro, a gente vai falar justamente do processo de deslocamento do gado, que se dá desde o estado da Bahia ali na Casa da Torre, ladeando o Vale do São Francisco, até chegar aqui ao Vale do Cariri. O que é que a gente observa? Que chega também uma outra tradição na região do Cariri. Final do século XVII, início do XVIII, a gente ainda vai ter a presença indígena na região do Cariri. Então há um choque de culturas onde a gente vai identificar o vaqueiro, o que vai adentrando a parte mais interiorana do sertão, junto com o gado, vai encontrando-se com os indígenas, pelo menos aqueles que ainda conseguiram escapar, aqui dentro desse rol. Mas com eles também vem a tradição do couro. Couro esse que era feito de forma rudimentar para se proteger da caatinga, Vale ressaltar que volta e meia o gado se dispersava dentro da caatinga e o vaqueiro tem que ir atrás desse gado. E tem que se ter proteção, porque senão, do contrário, ele saia todo lampeado dos espinhos e dos garranchos. Só que esse processo ele vai ganhar uma custimização, ou seja, o expedito celeiro, os seus anteriores e posteriores, a sua família como um todo, vai trabalhar agora o couro de uma forma diferenciada. Vai produzir os calçados, currulepes, bolsas, utensílios para o lar, a partir de um novo estilo. Estilo esse que ganha dentro da sua estrutura o arabesco, Então a gente observa que uma outra cultura presente além da do couro, que é a cultura arabesca, que descende de certa forma da Arábia e daquela realidade. Vale ressaltar que nós tivemos aqui no Rio Grande do Norte um dos locais que recepcionou muitos árabes. E essa cultura, de certa forma, ela vai permeando e vai chegando também na região do Cariri. Acredito que parte disso, talvez, os descendentes, o próprio expedito tenha herdado também um pouco, visualizando essas produções dessa cultura. O que a gente observa com isso é que no processo de transição de culturas e de absorção de novos elementos, cria-se outras estruturas, Além disso, a gente observa outro fator importante. Não somente a questão do deslocamento do gado, que se dá agora para a parte interior, isso tendo em vista a grande produção de cana-de-açúcar naquele período que a coroa fazia e exportava para Portugal, e que esse gado, de certa forma, começava a dar prejuízo porque estava consumindo a cana. E esse deslocamento, uma vez chegando nas partes mais interioranas, vai surtir também o surgimento de um outro elemento que chama-se o elemento das charqueadas, ou seja, o gado não está mais ali na colônia, então o gado está mais para o sertão. Se está para o sertão, precisa de carne na colônia. Então, o que eles vão fazer? Matar o gado, a partir de salgar a carne e levar de volta para a colônia. Então, surge aí as charqueadas. Charqueadas essas que vão aparecendo aqui, que vão servir de referência para o surgimento de charqueadas também na parte sul do Brasil, Então, a gente observa que o Nordeste como todo, ele tem um processo de desenvolvimento de alguns elementos bem interessantes e que vão influenciar outros espaços fora do Nordeste, Quando a gente sai desse rol do que é a cultura, do que é o gado, do que é toda essa roupagem que a gente vem tratando até o momento, a gente chega no momento de concentração de toda essa tradição popular. Toda ela ocorreu inclusive agora no último domingo do mês de maio, que foi a abertura da festa de Santo Antônio,
onde nós tivemos um encontro de todos esses grupos de tradição. Então, o que você possa imaginar de grupo de tradição, desde Risado, Maneiro Pau, Lapinha, Bandas Cabaçais, entre outros, está presente aqui. Tudo isso para festejar a Santo Antônio, né? Que inclusive chega também nessa devoção no processo de divisão das Seis Marias, né? Que é os dotes de terras para determinadas figuras do período do Império, né? Que vai compor alguns espaços dessa região. Um outro fato interessante é que antes disso tudo, esse solo no qual nós estamos aqui, isso aqui era terras pernambucanas, isso aqui pertencia a Pernambuco. Só que com o processo de divisão das capitanias e de doações dos lotes de terras, né? Então, Recife, né, Pernambuco, vai destinar a algumas figuras da coroa esse lote dessa região aqui. E a partir daí se estoura a Vila Real de Crato, que é o primeiro assentamento, por assim dizer, da coroa portuguesa, depois dessa divisão das terras. Então, depois de deixar de ser terras pernambucanas, passa a ser terras cratenses. Então, toda a região do Cariri pertencia ao Crato. É tanto que os processos de desmembramento de algumas cidades, de alguns povoados, vão se dar também por essas questões de doação dos lotes de terra. E uma vez acontecendo isso, vão surgir nas cidades como Barbalha, Missão Velha, Caririaçu e assim por diante, ganhando assim o seu próprio status, sua própria independência da cidade do Crato. É tanto que Juazeiro do Norte, em 1911, quando se torna emancipado do Crato, vai perceber que era Crato. Aquela ali, Juazeiro era Crato, Tabuleiro Grande, né, era Crato. Mas aí depois que há esse desmembramento, se torna uma cidade emancipada e ganha seu cunho político, entre outros elementos, a partir da figura do Padre Cícero e outras tantas que comporam o cenário histórico daquele período, né, e que vem avançando ainda hoje. Mas tudo isso para a gente falar que a tradição popular ela está aqui, toda ela presente, desde as que vêm de fora quanto as que já existiam aqui, então estão todas juntas dentro desse processo. E aí a gente vê que toda essa conexão, ela fala alto não somente da realidade do que são essas pessoas, do que são as suas realidades, mas do que é a Chapada do Araripe como toda, no que diz respeito à sua fauna, sua flora, seus modos de vida dessas pessoas, desde o extrativismo natural, as vegetações, as plantas, aquilo que se tem no espaço para a sobrevivência desse indivíduo, mas também daquilo que vai chegando em outras localidades. Depois da gente fazer esse percurso, a gente chega aqui no Soldadinho do Araripe. Como a gente havia falado anteriormente, o soldadinho do Araripe é uma ave endêmica dessa localidade. Aqui nós temos um macho, ele não existe nenhuma relação dele com nenhuma outra espécime até então, segundo os pesquisadores. A gente vai identificar que muitas vezes o pessoal confunde com o galo campina, só pelo fato de ter essa parte vermelha. Não existe nenhum grau de parentesco com ele, até porque o galo campina ele tem a cabeça dele é toda vermelha. Quando ele nasce é marrom e depois ela vai ficando vermelha. No caso dele não, é apenas essa trufa aqui e um topetezinho em cima. Uma outra coisa que a gente observa é que a fêmea ela é diferente, ela vai ser um verde olivo, então geralmente é chamada de rosa lavadeira da mata. E o processo de reprodução dessa espécie se dá a mais ou menos 1,5 metro, no máximo 2 metros acima de cada nascente que nós temos no sopé da Chapada. Em uma planta chamada de rosa da mata, que inclusive ela produz um fruto e esse fruto serve também de alimento para essa espécie. Você fala que tem uma condição propícia? Isso. Tem que ter essa condição. Sem ela não existe. Se não tiver as nascentes no sopé da Chapada, não há o processo de reprodução do soldadinho. Levando em consideração que existe uma relação entre o processo reprodutivo dele e a nascente. Provavelmente por conta da temperatura, o fluxo de água passando ali, então tudo isso incide no processo de reprodução da espécie. Então se você não tiver a nascente, você não tem um soldadinho. Mais um motivo de dizer que ele não se permite ser criado em cativeiro. Se você colocar no cativeiro, ele não vai sobreviver, porque ele não é adaptável em outro espaço que não seja esse espaço natural do qual ele já faz parte. Entendi. Então, isso é apenas um mosaico, um recorte que a gente faz dos elementos que constituem a Chapada do Araripe. É claro que existe muito mais coisas do que isso, a gente percebe que é um mundo. Se a gente fosse se debruçar sobre tudo isso, passava dias e dias falando e ainda não encerrava, né? Isso. Então, apenas um recorte.
Mas estamos aqui para ajudar no que for possível. Espero que eu tenha contribuído com alguma Na informação. verdade, muita cultura em muito pouco tempo. Conheço um pouco do Cariri, já estudei um pouco sobre essa região, sobre essa questão da origem, mas foi realmente uma grande aula, um passeio por vários temas que, reunidos, formam a cultura caririense. Bom, então eu sou Cícero Manuel, mediador social aqui do Complexo Ambiental Mirante do Caldas, e assim, junto com a equipe, a gente tem esse propósito de trazer um pouco desses elementos para sensibilizar os nossos visitantes sobre a importância do que é a educação ambiental e fazendo um paralelo com toda essa identidade cultural e com as personagens que contribuíram, direto ou indiretamente, para que a gente pudesse, de alguma forma, tentar preservar um pouco mais o que nós temos, levando em consideração para que as futuras gerações também possam usufruir de tudo aquilo que a gente conseguir manter daqui até lá, né? Tá, muito obrigado. Pois por nada. Sejam bem-vindos, bom passeio, espero que aproveitem bem. No próximo episódio é apresentado um vídeo produzido pelo Geoparque Araripe, onde reforçamos os conhecimentos da região do Cariri em diversas abordagens e animações didáticas.